Companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Que felicidade em revê-los. Hoje a gente vai falar um tema muito importante. E é fácil, viu? Será? Por que é tão difícil evoluir, né? A gente às vezes está quase chegando no objetivo, a gente volta 2, 3, 4 casas. Mas será que eu quero evoluir? O que é preciso evoluir? Mas antes disso, estamos aqui com a Andréa, com o Dog, que sou eu mesmo, com o Douglas, com o Júlio e com o Thierry, tá? Pessoal, por que é tão difícil evoluir? Vamos pôr na mesa aqui. Por que quando a gente está quase chegando no objetivo, a gente volta para trás, ou desanima, ou falta? É algo que falta, que está além de mim, na parte externa ou dentro de mim? Como funcionaria isso? Eu estava pensando, Dog, essa chamada que você deu, porque assim, quando é que você vai decidir evoluir? É uma decisão. Quando? Normalmente a gente decide quando passa por um problema, quando passa por estresse de trabalho, né? E aí você consegue enxergar que alguma coisa está errada. Só numa dificuldade? Numa dificuldade. Tá. Então, vamos dizer assim, o processo em si de evoluir já começa através de uma dificuldade. Eu já começo de uma maneira ruim, vamos dizer assim. Não ruim, né? Porque ele vem com uma forma de incentivar você indiretamente a evoluir, né? Que você vai buscar uma alternativa para resolver o seu problema, seja ele emocional, seja ele profissional, seja qual for, né? E isso vai fazer com que você, vamos dizer assim, busque uma alternativa. Né? Me faz lembrar daquele episódio que nós gravamos sobre a inércia, né? Ou seja, se meu estilo de vida relativamente está bem, a tendência de eu permanecer naquele estilo de vida é muito grande, né? Então, se não vem um fator externo de uma necessidade, ou por um sofrimento, né, ou por um desejo, a tendência é não sair desse... Eu não evoluo, eu não cresço. Não que esse seja a única maneira de evoluir. Mas foi a abertura, né? Num total, por exemplo, na maioria, que acontece isso, né? Quem de nós já não passou por um problema, chegou uma hora e falou assim, olha, eu não posso voltar a ser assim. Eu tenho que achar alternativa para buscar uma mudança. Então a vida, um puxão de orelha, a vida me colocou numa oportunidade de evoluir, por uma necessidade. Eu acredito isso que você está... Ou que é que nem se você estiver na inércia, certo, né? Que nem a gente comentou já bastante sobre esse assunto, se você estiver na inércia, algum empurrão vem. Entendi. Entendeu por quê? Porque você não tomou a decisão para buscar uma evolução. Então, indiretamente, ela vem de outra forma. Ou pegando um pouquinho, não sei se o que a Andréa ia falar, mas pegando um pouquinho, né? Talvez a gente possa até ter um nível de consciência, de lucidez, de saber o que eu gostaria e desejaria como evolução, só que eu fico procrastinando, né? Acho que pode acontecer isso também. Né? Eu falei, olha, eu preciso, por exemplo, melhorar minha condição física, aquisitiva. Ou eu preciso encontrar um emprego, ou eu preciso melhorar de emprego. Então, olha, eu preciso adquirir uma habilidade, uma capacidade, ou tenho que fazer uma faculdade. Eu vejo isso. Mas, se eu não tomo uma decisão, né, talvez lá no futuro possa que a vida comece a me apertar, né, com uma necessidade financeira. Nossa, olha, agora não dá mais. Ou eu vou encarar, né, ou eu sou despedido daquele emprego, né? Eu estou precisando tanto agora que eu fui mandado embora, né, demitido. Cara, agora é a tua oportunidade. Se aqui naquele momento que, entre aspas, até estava um grau de conforto maior, agora você vai ter que tirar. A água bateu, né? Então você acaba... O que eu queria falar, assim, eu vou deixar você falar, então. Desmistificar um pouco o que é a evolução. Porque aí a gente já começa. É difícil evoluir. Beleza, é difícil. Aí tem a mudança, aí tem uma dificuldade. Quer dizer, a gente está mostrando todos os aspectos que jogam contra, que jogam contra. Mas vamos pegar os que jogam a favor. Primeiro. Sim, mas antes de você falar o jogar a favor, eu tenho mais um contra. Então fala.
Vai, depois eu volto. Eu não vou É o nosso próprio cérebro, a nossa inteligência, que ela joga contra nós, porque ela não gosta de mudança. Entendeu? Tudo que você vai fazer fora daquela padrão que você costuma fazer, a inteligência te barra. Por quê? Porque ela vai ter que gastar energia, né, para buscar alternativas para levar você a uma evolução. Ela não pode ficar dessa maneira. Então, aparentemente, o ser humano não gosta de mudança, né? Se você for falar com qualquer pessoa, ela prefere aquele negócio batidinho, sempre igualzinho. Mas uma hora, que eu disse, uma hora isso aí vem como um facão, né? Parece que é mandado, né? Pau! E aí o que acontece? Você é obrigado a isso. E aí a sua mente começa a trabalhar. Porque hoje a gente pouco conhece, né? Não só nós, como nem os cientistas, pouco conhece da capacidade da nossa mente. E é aí que ela joga contra nós. Né? Por quê? Porque ela busca aquela alternativa de sempre fazer a mesma coisa. Agora, então, agora vamos lá. Primeiro, eu gostaria de desmistificar um pouco esse negócio da evolução. Primeiro que, assim, existe o aspecto da inteligência, como o Júlio está falando, como uma determinada barreira ao processo evolutivo, mas o processo evolutivo ele tem alguns pontos que às vezes a gente não para pensar que vai começar a diluir essa dificuldade. Primeiro, é um processo natural da vida. A gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente amadurece. Em todos os aspectos da vida. Fisicamente, independente de você querer ou não, suas células continuam crescendo, o cabelo continua crescendo para algumas pessoas, e alguns pelos crescem, outros já nem tanto, conforme vai se desenvolvendo o encaminhamento da pessoa. Conforme a vida vai se desenrolando, vai se tendo um cabedal de conhecimentos, de experiências e de vivências que podem ser facilitadores ou não para esse desenvolvimento e esse amadurecimento. E aí que entra a orientação dos pais, aí que entra uma educação no sentido de você ter as informações que vão estar sendo utilizadas para facilitar a sua vida, porque a gente está falando aqui de uma dificuldade e de uma facilidade. Então, o aspecto positivo da evolução é exatamente a facilidade. E da mesma forma que eu tenho a inteligência que me segura na minha zona de conforto e que provoca uma barreira no meu processo evolutivo, eu posso usar a mesma inteligência para chegar numa conclusão de análise para eu tomar uma decisão do que realmente eu quero para a minha vida, para ser um facilitador do meu desenvolvimento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele mental e, por que não, ele espiritual. Porque a evolução, ela não é só uma questão biológica da evolução dos seres, como Darwin estudou, né, há muito tempo atrás, ou nem mesmo como a evolução da partícula, onde a gente estuda desde as energias, das leis de Newton, para hoje a gente se falar da teoria da relatividade, que quando Einstein colocou a teoria da relatividade, apesar de ser só uma teoria, hoje tem várias comprovações que muita coisa que ele falou naquela época hoje se comprova. Algumas coisas ainda não se comprovam. O Stephen Hawking, mesma coisa. Ele colocou muitas coisas que são teorias, que nem tem aquele filme A Teoria de Tudo, que ainda não estão comprovadas. Mas, dentro desse conhecimento, o que eu posso usar de todas essas informações para facilitar o meu desenvolvimento e viver melhor? Por quê? A evolução é eu viver melhor. Essa é a naturalidade da evolução. Então, a evolução, ela tem um certo objetivo, que é sermos felizes. Então, eu vejo isso como um aspecto positivo. É que se a gente foca só naquele ambiente que está ali, aquele leque que está na minha frente, realmente é difícil a mudança. Mas quando a gente abarca uma visão um pouquinho maior, esse é o nosso objetivo aqui, é trazer essa visão maior, que é difícil evoluir se eu me colocar contra a evolução. Foi bem interessante tudo que vocês colocaram, mas tem outras formas também de você ser chamado para evoluir, né? Porque se você, por exemplo, né, tem toda a condição financeira, está num bom emprego, teve toda a possibilidade de você ter a melhor formação, boa faculdade, boa escola, possibilidade de
aprender outras línguas, né? E tudo está fluindo, né? As coisas estão ocorrendo. Mais estão ocorrendo, mais relacionado à matéria, onde você, diante do que a sociedade hoje te movimenta, é para a matéria, para você ter mais bens, para você ter mais posses, para você ter a melhor comida, né? Então, a gente acredita que isso é o melhor. Só que, mesmo assim, tendo toda a possibilidade de ter todas essas conveniências a seu favor, existe alguma coisa interna que não se satisfaz, que é justamente todo o aspecto da espiritualidade, né? Que, dependendo da sua movimentação, pode-se criar uma oportunidade da qual, se você conseguir enxergá-la e aproveitar dela, você pode interagir com ela, né? E dessa interação com essa oportunidade que te foi dada, você vai ver que muitas coisas que você já tem que são convenientes, elas podem mudar de figura diante do que você vai entender do que é evolução, né? Porque quando a gente pensa em evolução, a gente tem que visualizar que mais as coisas são simples, mais as coisas são favoráveis no convívio, mais você se dedica ao estudo, ao aprofundamento das coisas e que você abarca dentro de um autoconhecimento, num desenvolvimento próprio, você vai vendo que as coisas que você tem, né, o que você tem em posse, não é o mais importante, porque você vai aprendendo que o ser é mais importante do que o ter. Só que o que acontece? Nesse momento, onde você está descobrindo o que é o ser, o seu sistema de convívio, que está relacionado à sociedade da matéria, começa a reagir. Ele começa a falar, pô, mas isso que você está fazendo aí não é o melhor para você. Então, você realmente tem que ser muito forte nesse momento para poder ter a certeza do que aquele caminho do ser, ele é melhor do que o ter. E aí você vai confrontar essa parte da matéria, né, e vai se direcionar para o ser. E esse confrontamento, ele pode ser doloroso, porque você pode perder o convívio que está relacionado à sociedade, inclusive a própria família, né? Muitas vezes dentro da família não há uma aceitação de você estar se identificando com essa busca que você está tendo, que é muito favorável para você. Porém, se você tem tranquilidade de comprovar que está sendo favorável, talvez a sociedade aceite, ou não, né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui? A evolução, ela está dentro das oportunidades que ocorrem e que você realmente tem que saber aquele momento que está aparecendo e que você realmente entrar naquela situação para que você consiga ter o seu desenvolvimento. Essa abordagem, a forma que você nos traz, associa que a Andrea tentou colocar em termos de perspectiva de uma evolução mais integral, né? Então, realmente, a gente parte da base, né, dessas experiências, de uma possível necessidade que a vida nos coloca. Às vezes, a partir do material, né, dessa sobrevivência que todo mundo busca, né, suprir, e nessa escalada de se tornar do ter o ser, ou de ter mais consciência dentro dessa perspectiva concreta de se alcançar essa evolução, por exemplo, de se tornar uma pessoa melhor, ou que o Júlio falou, né? Não esperar que uma necessidade, não esperar que algo externo venha me tocar, como um agente motivador que internamente que vai fazer essa diferença que você falou do autoconhecimento. A chave, né, para que essa dificuldade, o que é difícil, se torna superável,
É um movimento interno para o externo, a partir do conhecimento, a utilização correta da nossa inteligência, que o Júlio tentou colocar, que exige a parte cômoda, né? A parte da gente procrastinar aquilo que a gente sabe que é importante, mas ainda a gente não está priorizando colocar na nossa vida, por exemplo, a faculdade que eu acabei mencionando. O que a Andréa colocou, a parte positiva da evolução. A evolução sempre ela é positiva se a gente empregar o conhecimento, a energia, a disposição de forma prática na vida. Porque eu posso apenas saber, eu posso apenas falar, mas se eu não faço, se eu não realizo, isso é uma ilusão, né? Então, quantas ilusões a gente se submete, né? Por uma covardia, talvez, por falta de conhecimento, ou por medo, ou por preguiça, ou por uma indisciplina, ou por uma falta de organização. A gente pode pegar a organização para frente, né? Por exemplo, se eu tenho um nível de organização bom, muitas coisas favoráveis dentro de uma evolução, eu vou conseguir realizar na minha vida, né? Por exemplo, se eu tenho uma agenda do que eu pretendo como objetivo atingir no dia de amanhã, né? Se eu deixo minha roupa pronta já, quando eu acabo de levantar, já arrumo minha cama, já tenho meu café, não saio no atropelo. Então são coisas que estão na nossa vida como uma oportunidade a gente atingir essa evolução integral. Ela parte do pressuposto, uma coisa mais tangível, que é o aspecto físico, mas isso causa uma mudança interna em a nossa emoção possivelmente vai ser mais equilibrada, o nosso trato, anseio, não só conosco, mas com as pessoas que dependemos muito, né? Dependo muito da minha família, dos meus amigos do trabalho, alguém que vai plantar minha comida, alguém que constrói minha casa. Olha essa perspectiva, essa oportunidade que nos trouxe de a gente relacionar, refletir como é bonito, como tem oportunidade de evoluir. E essa dificuldade realmente está no emprego correto da nossa capacidade. E todos têm a capacidade, cada um no seu nível, temos a capacidade realmente de fazer com que essa evolução se torne uma coisa prática e menos difícil, em onde a gente tenha menos resistência, né? Acho que é isso que a gente está conseguindo lidar, né? O que eu quero deixar claro é assim, para mim, a evolução é sempre positiva. Segundo, como o Thierry falou da questão de satisfazer a sua necessidade, a evolução ela é uma necessidade para o ser integral. Ela é uma necessidade. Só que às vezes a gente não tem a clareza e a lucidez necessárias para enxergar essa necessidade, enxergar todas as oportunidades que a gente tem no dia a dia, tá? Porque todos nós temos oportunidade. A oportunidade ela vem para todas as pessoas. Só que às vezes não nos é claro o momento exato que ela se apresenta. Às vezes a gente percebe uma oportunidade depois que ela passou. E aí já não tem mais aquela oportunidade, terão outras. Mas aquela oportunidade passou. Por exemplo, o Thierry falou assim, se nós temos a oportunidade de estudar línguas, e eu não aproveitei isso enquanto eu era ali criança ou uma estudante com 100% do tempo para estudar. Agora, adulta, é muito mais difícil estudar uma nova língua. Mas não é impossível, desde que eu decida realmente fazer aquilo e encontre aquilo como uma satisfação de uma necessidade que, por vezes, eu mesma criei. Porque, às vezes, a necessidade ela não é uma necessidade de sobrevivência, nem uma necessidade evolutiva, mas é uma necessidade só pessoal, de satisfação pessoal, né? De ter a satisfação de eu consigo me comunicar em outra língua. Isso não é nem certo nem errado, é uma satisfação pessoal, não tem nada contra, né? Agora, se isso vai se tornar um facilitador para você e para as outras pessoas, por que não? Né? Então, eu acho que a gente tem condições de ter parâmetros em nossas vidas para facilitar a nossa evolução e facilitar a evolução de todos que convivem conosco. Porque se eu sou uma pessoa mal-humorada, eu estou dificultando a convivência comigo. Se eu estou dificultando a convivência comigo, eu estou dificultando que eu evolua. E automaticamente, aquelas pessoas que me amam, eu vou estar causando um problema para elas. Porque elas me amam, elas querem conviver comigo, mas eu sou uma pessoa mal-humorada. Ninguém aguenta. Entendeu? Então, isso gera um desconforto. Então, tem que haver uma mudança nesse aspecto meu. Eu tenho que evoluir nesse meu aspecto do mau humor
para eu ser mais feliz e para que as pessoas que eu amo e que me amem também sejam mais felizes. E é um aspecto evolutivo que não necessariamente é material. Por isso que eu acho que, por isso que eu acho que assim, a evolução, ela é um caminho, né? Você vê que existem passos que a gente necessita dar para poder adquirir, né? Seja ele quais são, seja bem material, seja qual for, né? Que nem o Dói comentou, a gente precisa se estabilizar fisicamente primeiro, né? Eu tenho que ter asseio, tenho que ter organização, tem que estar tudo prontinho, eu não tenho que correr atrás de coisas que eu posso antecipar, né, para não perder o tempo. Então, depois disso, o que acontece? Quando você se estabiliza, aí vem o caso, talvez, do Thierry, que você se desperta, né? Aí fica muito mais fácil o despertar da pessoa, né? É muito comum, assim, a gente pegar as pessoas mais antigas, né? Vamos fazer determinada coisa, aí ou criar uma religião, ou seguir um determinado padrão, aí muitas vezes usam, quando eu me aposentar eu vou. Né? Por quê? Porque é uma forma que ele encontra de estabilidade, né? Quando eu me aposentar, quando eu estiver estabilizado, aí eu vou. Quando eu tiver tempo, né? Quando eu tiver tempo, né? Tempo também, né? Porque quem diz que não tem tempo, para mim, é falta de controle, né? Porque o tempo está aí suficiente para você fazer qualquer coisa. Então, o tempo não é uma desculpa, né? O tempo é falta de organização. É isso que significa para mim o tempo. E o mais importante de tudo nessa evolução é o autoconhecimento. Sabe? Você tem que saber quem você é. Você tem que se conhecer, né? Porque se você não se conhecer, cara, você não consegue chegar a um denominador comum do que você precisa para melhorar a sua vida. Entendeu? O que eu tenho que fazer hoje para melhorar se eu não sei quem eu sou? Se eu me escondo em cima de tarefas, em cima de emoções, em cima de outros processos, né, meus, né, que a pessoa não tem nada a ver, né? Você pode, por exemplo, assim, chegar a essa conclusão. E a evolução, ela depende exclusivamente minha. Ela depende só de mim. Eu posso me basear comparando o que você fez, a instrução que o Dog me deu, tudo aquilo que o Thierry falou, mas sou eu que tenho que pôr em prática. Se eu não botar em prática isso, a minha evolução não vai acontecer. E se eu não decidir pelo fator, que nem você disse, a evolução positiva, se eu não definir por um fator positivo, também não vai me levar a nada. Você não vai evoluir, né? Não vai evoluir. Porque a evolução não é positiva. Se você não se definir pelo positivo, exatamente, você não vai evoluir. É por isso mesmo, você não vai evoluir. Mas é engraçado que para mim, do meu modo de ver, existem vários fatores que são necessários, né? Mas eu acho que o autoconhecimento ele é uma base muito importante, né? Como a estabilidade física, né? O controle emocional, né? Se a gente não tiver um controle emocional, vai virar carrancudo igual a Andréia, né? Então, é isso que eu acho, entendeu? A gente tem que... Você já está trabalhando. Ela está trabalhando, Um dia ela vai conseguir. Um dia ela vai está conseguir. tornando uma pessoa mais amável. Um dia ela vai conseguir. Mas então, é isso que é importante que eu acho do meu modo de vista, do meu modo de ver a coisa. Porque eu preciso me propor a isso. E como é que eu vou me propor uma coisa que eu não sei detalhadamente quem eu sou? E assim, né, dentro do que a gente está falando, né, da evolução, o que é importante a gente relatar internamente, né? Quem nos demonstrou para que é evoluir, né? Se você pegar, por exemplo, esses grandes seres que nem Gandhi, Jesus e outros, né, Teresa de Calcutá, o que eles estão fazendo? Né? Eles estão mostrando que a forma de você evoluir é quando você consegue ao seu redor estabelecer o bem-estar seu e de todos.
né? Trazendo o quê? Trazendo a paz, né? Que se demonstrou que é possível, que é viável, trazendo tranquilidade, segurança, né? O amor, né? Que foi o que Jesus trouxe para que a gente pudesse expandir, desenvolver, entender, né? Então, a evolução, ela tem um objetivo de fazer de forma que todos possam aproveitar melhor o que está disponível aqui, que o Criador pôs à nossa disposição aqui, né? E que a gente realmente se satisfaça e dentro dessa satisfação consiga satisfazer ao todo ao seu redor. Eu acho que esse é o movimento, né? Porque eu não evoluo sozinho. Eu evoluo com um grupo, com um convívio, né? Eu observo, olha, o que a pessoa está fazendo é muito legal, ela está ajudando ali, está fazendo isso, eu quero fazer igual, né? Então, eu acho que esse aspecto da gente entender, né, por que a gente está evoluindo, né, não é só o que é difícil, porque realmente é difícil, você vai ter que se movimentar internamente para mudar as coisas, não é assim, você vai, por exemplo, você vai precisar entender o que você está lendo para você aplicar na sua vida, e isso muitas vezes é difícil, porque você não entendeu, você tem que ler várias vezes, esmiuçar aquilo ali, né, ver para que serve, ver qual que é o objetivo. E aplicar, né? E ir aplicando, até aquilo ali virar realmente uma coisa sua. Né? Uma conquista, né? Uma conquista. Esses parâmetros a gente tem bastante, né? De pessoas bem-sucedidas, pessoas que não só têm, mas que são. Né? Então, a gente vê até pessoas não letradas, pessoas que moram bem no interior, que têm um senso de paz, de equilíbrio e tranquilidade, né? Que fala assim, meu Deus, né? Se você olha, eu tenho tanto, mas não sou tanto como eles são. É uma riqueza que não né? é mensurável. Isso. Ou mesmo, ou um aspecto ainda não formado da inteligência, por exemplo, a inveja, né? Ou até um preconceito de uma profissão. Eu gostaria de ser médico, um bom médico, né? Mas o que é ser médico, né? Às vezes o desejo pode causar isso, a questão do autoconhecimento que o Júlio está trazendo, pregando realmente, né? Porque é muito importante, né? De saber assim, que nível que eu estou dessa evolução, o quanto eu quero evoluir, em termos de transformar, a coisa mais palpável, né? Se tornar uma pessoa melhor, tal, né? Às vezes eu não quero evoluir, é uma decisão, eu não quero, a pessoa não quer, né? Ou a pessoa não sabe o que é, ela desmistificou com a Andréia, né? Ou medo de mudar, né? Ou preguiça, né? Então, esse autoconhecimento é importante, né? Mas voltando um pouquinho dessa consciência de evoluir, né? Para poder realmente a boa utilização da nossa energia, nossa capacidade, já não deixa essa dificuldade tão grande. Então, se tirando essa ignorância, tirando esse medo, tirando essa preguiça, a dificuldade já diminui bastante. O princípio, realmente, é uma ordem. Começa pela ordem, por essa organização mental, que a gente vai controlar essa emoção para poder dar um pouquinho mais de tranquilidade, onde vai ter menos desgaste da nossa energia. Né? Em algum ponto eu tenho que busca internamente. Externamente, qualquer coisa que eu faço, por exemplo, eu vou lavar uma louça na pia lá. Se eu pego lá uma xícara, e faço uma higienização, uma asepsia bem feita, guardo, certo? Um gesto tão simples, mas de forma organizada e eficiente. Eu quero dizer o seguinte, a forma que eu faço pequenas coisas, geralmente é as coisas que eu faço grandes coisas também. Que vai se unindo, né? As pequenas coisas vão se unindo. Porque algo dentro de mim, já pela conquista, eu já consegui me formar dessa estabilidade, dessa organização, desse equilíbrio físico, mas só que emocionalmente e mentalmente está ligado, né? Então, é progressivo. Então, voltando de forma consciente, evoluir, nos conhecer. Mas o que é ser um bom médico, né? Fala assim, eu quero ser um bom médico, eu vou lá salvar vidas, isso é grandioso, né? Tem o seu mérito. Mas,
toda ocorrência tem as suas consequências. Para a gente se tornar um bom médico, ou qualquer profissão, eu peguei um médico para poder ilustrar, tá? Para ser um bom médico, eles estudam, se não me engano, são 5, 6 anos de uma faculdade bem feita. Depois tem que fazer estágio. Depois do estágio tem que fazer uma especialização. Depois, quando a pessoa estiver chegando, se não for um grande gênio, quando a pessoa estiver lá na frente, ele está começando a atingir aquele objetivo de ser um bom médico. Agora, toda a renúncia, toda a organização, toda a disciplina, tudo, geralmente, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, que é necessário. Então as coisas não caem do céu, né? Então esse autoconhecimento ele é importante, de ter um planejamento, de saber o que é necessário, né? E talvez ali no momento eu não tenho como entregar o necessário para ser, mas eu posso me preparar, né? Então eu estou trazendo essas bases de como utilizar o que está à nossa disposição de forma organizada para a gente chegar no nosso objetivo. E isso é possível. Então, só para concluir, desculpa, que não tinha falou dos exemplos. Se uma única pessoa nessa terra conseguiu executar determinada tarefa, todos sim podem alcançar essa capacidade, mais cedo ou mais tarde. O que vai diferenciar para cada um de nós é o nível de capacidade. Só que todas as capacidades são atingíveis. Essas qualidades está dentro da gente, é despertar, é construir, né? Vai ter que ter esforço, vai ter que ter energia colocada, vai ter que ter prioridade para ser, né? E sempre a gente vai, toda uma decisão vai ter incorrer nas consequências, que o Thierry falou. Quando a gente começa a eleger mais o grupo com quem a gente anda, isso naturalmente vai acontecendo mesmo, né? Conforme a gente vai se aperfeiçoando, vai se organizando, você vai vendo que a gente vai rodando. Isso é muito bom, ter essa mudança. Isso é muito bom, né? E dizem, né, que nós somos a média de 5 pessoas mais próximas da gente, né? Então, se aquela pessoa que eu almejo, que admiro aquela pessoa, eu vou ver como que ela se organiza a vida dela, como é que ela emprega os recursos que ela tem, né? E dessa forma eu vou me transformando. E lógico, a gente nunca vai sozinho, né, Thierry? Né, André? A gente sempre, eu melhorando, sempre vou levando muitas pessoas comigo, a minha família, também, né? E vai irradiando, né? Porque a evolução é um processo natural da vida. O que não é natural é quando esses recursos não são empregados da forma devida. Então, a partir desse autoconhecimento que nós estamos colocando. Que nem o exemplo da Andréia, né, que é carrancuda. Ainda melhorou já, né? Não, está melhorando. A hora que ela colocar um sorriso no rosto, né, e cumprimentar as pessoas e se relacionar nessa convivência, aí sim ela vai aprender a deixar de ser. Mas ela precisa pôr em prática. Então, vamos pensar assim, vamos tentar agregar tudo que a gente conversou para a gente dissolver essa dificuldade da evolução, né? Como é que é? Então, Sofrer? Dissolver. Então, assim, a somatória das coisas que a gente colocou aqui foram elementos, foram recursos para se chegar num facilitador para a gente continuar nosso processo evolutivo. Isso. Primeiro facilitador é esse autoconhecimento, que aí a gente vai saber nossas reais necessidades, vai descobrir realmente os nossos objetivos de vida, que podem mudar conforme a situação. Então a gente vai ter uma certa flexibilidade aí, porque a simplicidade ela tem a flexibilidade dentro desse processo. E aí, conforme cada dia novo que nasce, que é uma página em branco para a gente escrever, a gente vai reunir todo esse conhecimento que a gente tem do ambiente e o nosso próprio, para estar vendo qual recurso que eu vou estar utilizando naquele dia para alcançar aquele meu objetivo do dia. Então, dentro disso, eu vou aproveitar minha convivência com os meus amigos, vou aproveitar um bate-papo que eu consiga ouvir, que eu consiga assistir. E aí, dentro disso, o que eu vou conseguir inserir isso na minha vida como uma coisa minha, natural, meu. E aí, dentro disso, sim, as minhas ações, isso vai se traduzindo na prática, porque não adianta nada ficar tudo no processo teórico se eu não for para a prática disso, né? Que nem o Júlio exemplificou.
ao falar um bom dia, sorrindo, começar a sair um sorriso assim, depois sai um começa sorriso assim, verdadeiro. Começa entendeu? assim. Começa assim. Inclusive, nós temos 2 músculos para o sorriso, né? Dois só? É o falso e o verdadeiro. Ah, tem o verdadeiro? Tem o falso e o verdadeiro. Qual que é o sorriso falso? É esse aí? E o verdadeiro. Tu mostra pra ele. É o que a gente costuma ver. E o verdadeiro? O verdadeiro é. Como é que eu sei que é verdadeiro se você não está me enganando? Por causa daquela musculatura. Mas é isso, gente. Então, o processo evolutivo é esse. E aí, se vocês fizerem que nem meu esposo, que pergunta se gostou do filme, responder assim, ó. Foi bom. Aí você já sabe que não foi tão bom assim. E aí, se você já tá rindo, ai, foi ótimo, adorei o filme, tá tudo certo, já sabe que é verdadeiro. Certo? Certo. Muito bom, pessoal. Não deixe de dar um like, de compartilhar, né? Se fez sentido para você, espero que sim, para nós fazer bem sentido, né? Que dificuldade tem, mas a gente é bem maior do que essa dificuldade, colocando os recursos na ordem certa, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Valeu! Obrigado.